Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus os abençoe. Vocês tenham um excelente dia. Deus esteja suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Vamos meditar na Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. João 10, após Jesus declarar que ele é a porta das ovelhas, ele também declara que ele é o bom pastor. Vamos fazer a leitura do texto? João capítulo 10, a partir do verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Meus irmãos, temos muitas verdades para vermos neste texto. Primeiro, na questão aqui do eu sou, nós vemos que Jesus diz que ele é o pão da vida, simbolizando as necessidades básicas da humanidade, que ele é a luz do mundo, ou seja, não há luz, não há brilho neste mundo, nesta terra, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele mostra isto curando um cego de nascença. Nós vemos também que ele fala que ele é a porta das ovelhas, ou seja, ele é o único caminho a Deus. Não tem outro caminho. A ovelha que passar pela porta, Jesus Cristo, será salva. A ovelha que não passar pela porta, não será salva. É isso que ele está dizendo. Ou não é ovelha também, né? Dizendo assim, porque quem passa é a ovelha e Jesus só trata como ovelha. Quando não passa, ele trata como bode. Mas aqui neste texto, Jesus, no mesmo contexto sobre a terceira afirmação, nessa quarta afirmação, ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor porque as ovelhas conhecem a sua voz, as ovelhas o seguem e ele dá abrigo e proteção. Isso ele diz do verso 1 ao 5 de João 10. Do verso 11 em diante, ele diz, vai além, ele diz: olha, eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho condições, coragem para colocar a minha vida em risco ou até me sacrificar por causa das minhas ovelhas. Que pastor humano vai fazer isso? No sentido de cuidar das ovelhas. Nós vemos Davi relatando que quando ele era pastor, ele lutou com um leão e com um urso para defender suas ovelhas. E ele matou os dois. Então, esta coragem, ela vem de Deus, e somente de Deus. Quando ele fala que no assalariado, ele está falando também em alguns textos de mercenário. É aquela pessoa que recebe para cuidar das ovelhas. Como os fariseus faziam, eles recebiam dinheiros das ofertas para cuidar daquelas ovelhas, mas ele não dava proteção adequada às ovelhas e deixava as ovelhas à mercê dos lobos. Então, aquele sacerdote, aquele líder religioso hoje, ele tem que olhar para esse texto e se espelhar no bom pastor e não no mercenário. O bom pastor é aquele que nos ensina que, tendo o salário, as ofertas ou não, ele continua protegendo, ele continua cuidando, ele continua dando abrigo, ele continua dando a sua vida.
Ele não cuida apenas nos momentos bons, mas ele cuida até nos momentos de perigo. Esse é o bom pastor e nós devemos espelhar nele, como sacerdotes, que é o meu caso, e você que está nos ouvindo. Porque se nós não fizermos isso, nós somos comparados aos mercenários, que estão ali apenas para receber algo em troca. E Jesus não é esse. Jesus diz, olha, esta responsabilidade eu recebi do meu Pai, esta autoridade eu recebi do meu Pai. E aqui ele fala mais uma verdade, ele fala, olha, e eu dou a minha vida pelas ovelhas e retomo a minha vida pelas ovelhas. E ele está falando aqui da sua morte de cruz e ressurreição. Uma coisa não pode estar separada da outra. A crucificação da ressurreição. Seria incompleto se existir só a crucificação. Portanto, quando ele fala que dá a sua vida, não foi os fariseus que o mataram, não foi Pilatos, não foi Sinédrio, não foi Herodes. Ele se entregou. Ele se entregou para que, por amor às suas ovelhas, houvesse ali um sacrifício perfeito. E por amor às suas ovelhas, ele ressuscita em glória para que as suas ovelhas pudessem também ter vida por meio dele. Então ele nos diz isso, ele nos mostra isso. E outra coisa, meus irmãos, é que aqui ele diz que ele tem um aprisco, que aqui ele está falando para os judeus, mas que ele tem outro aprisco, que no caso somos nós, que não somos judeus. E ele diz, olha, eu vou recolhê-los também e vou colocá-los todos no mesmo local. Ou seja, a partir do momento que Cristo ele passa a ser a sua porta ou passa a ser o seu bom pastor, você é salvo. E para que um judeu também seja salvo, ele tem que também passar por esse processo. Porque a igreja é única. Não existe duas igrejas, existe uma igreja. E essa igreja é representada por todos os povos que creem de todas as nações, inclusive de Israel. Portanto, meus irmãos, olhando para o que Jesus nos diz, qual a confiança nós temos no pão da vida? Qual a confiança nós temos na luz do mundo? Qual a confiança nós temos na porta das ovelhas? Ou qual a confiança nós temos no bom pastor? Você confia fielmente em Jesus Cristo? Que Deus lhe abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Eu peço ao Senhor que a Tua palavra modifique a nossa realidade, modifique a nossa vida. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno para todos os irmãos, no nome santo de Jesus Cristo.